que está aqui como representante dos cultivadores medicinais, faz parte dos coletivos Grow Room e Cannabis Café. Obrigado, Maíra. Boa noite. Obrigado, Maíra. Boa noite a todos. Bom, fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite para participar dessa mesa, um aqui, e fazer algumas considerações sobre o lançamento do livro em português, sua importância para nós, os interessados no avanço da discussão sobre a maconha, bem como no seu real dimensionamento aí dentro dessa questão das drogas, Então, muitos mitos têm caído na política, no sexo, Mas por que os mitos da maconha são tão resistentes, O que será que deixam esses mitos aí quase dentro de uma memória social, Então, talvez entender o processo de formação de um mito ali na sua gênese, os fatores que contribuem para a sua livre disseminação e os prejuízos que um mito pode vir a nos causar, talvez nos dê alguma ajuda nesse processo difícil de lidar com o preconceito, que Einstein afirmou ser mais difícil de desintegrar do que um átomo. É uma questão difícil, mas o livro vai nos servir, com certeza, de um instrumento muito útil, uma vez que ele é explícito em nos mostrar que para a proibição da maconha não existem argumentos de ordem médica que se sustentem por si só, principalmente num país permissivo com o álcool e o tabaco como o nosso. A pesquisa foi bastante interessante sobre o tema dos mitos, dever de casa, do Dr. Carlos, como o senhor se refere, e foi muito interessante. Eu me deparei com mitos aí, até que tem alguma verdade indireta, e que começam com aqueles mitos bem inocentes, que a gente perdoa tranquilamente, Aquele Maria conversando no telefone, como rindo, ela me alimentou até com conta. Começando com aquele, como é que aqui tem uma coisa gostosa igual o Yakult, que a criança adora, docinho, vem num copinho miserável daqueles, aqui, só criando uma mentirinha de que se tomar mais do que um vai ter algum tipo de complicação ali, para segurar aquilo na geladeira, porque a gente quer tomar aquilo de litro, Em casa eu sei o que é isso, Então, aí se a gente perdoa ou não perdoa? Perdoa. Até a mãe conta com o filho. Crescendo aí no grau de escala, o menino está ali, do convalescente, do cachumba, e fala, se você levantar, vai descer. A gente perdoa, quando às vezes nem se manifesta, já vai direto para os testículos. Só que, até porque a gente perdoa, porque muitas das vezes esses mitos só vão trazer algum efeito deletério para os seus infelizes propagadores. O cara está com uma queimadura horrível, quer passar pasta de dente, não vai me atingir, então diretamente a gente perdoa. Eu acho que sim. Mas quando a questão do mito foi aparecendo aí alguns com uma maldadezinha histórica, a Maíra até falando da questão da manga com leite. Alguma coisa na gênese ali já teve uma maldadezinha que a gente já tem que ficar um pouco de pé atrás. Mas quando o mito se aproxima de um problema de saúde, eu quero saber até onde o mito de que doar sangue engrossa o sangue, que doar sangue afina, vicia, vai trazer algum impacto lá no hemorragia. Nós vimos aí uma matéria, não sei se pode falar que foi no Fantástico, sobre como o mito da AIDS, como câncer gay, doença de homossexual, permitiu o avanço da doença a largos passos, principalmente entre mulheres casadas. Então, trazendo isso para o universo da maconha, que é o que nos interessa, trazendo isso para o universo da maconha, eu gostaria de fazer uma constatação minha responsabilidade. A maioria das pessoas que condenam o uso da maconha são exatamente aquelas que nunca a usaram. Isso aí, fora o lance da hipocrisia que pode estar embutido, vai nos mostrar duas coisas. Primeiro, comportamento tipicamente etnocêntrico.
que vai restringir com certeza o debate no campo da moral, já com aquela cortina de fumaça, em referência ao nosso amigo Rodrigo também, já associando maconha com violência, por um suposto bem coletivo, ou o que é pior, no caso dos profissionais de saúde, esse discurso pode trazer embutido uma propaganda camuflada dos seus próprios serviços. Isso quando o mundo já nos acena que existem aspectos da maconha medicinal merecendo uma análise à luz dos fatos. Francesco, o que você quer dizer com isso? Eu quero desqualificar o Dr. Ronaldo Laranjeira, uma vez, assim como fazem com qualquer pessoa que num debate se manifeste, não precisa ser a favor da legalização, não, com uma visão diferente dessa que está aí. Ela já é desqualificada, colocada sob suspeita de querer advogar por si próprio, de querer se drogar. Né? E no último fórum, né, nós tivemos lá no último fórum para a modernização da lei do usuário, tive lá, o Luiz Paulo estava, o Marinho estava também, o Dr. Emílio também estava lá, o Rodrigo também, né? Nós estávamos lá justamente pleiteando com o Nivaldo Barbosa uma capacitação dos agentes, dos delegados, né? Dentro para evitar até para beneficiar o discurso da polícia na mídia, porque a gente escuta aí refinaria de maconha transgênica, né? Então o doutor Domingos Bernardo me veio com aquela, eu até anotei aqui, o doutor Domingos Bernardo, sempre suas tiradas brilhantes, então ele associou assim, será que na época em que o adultério era um crime, e diga-se de passagem, um crime preconceituoso que visava punir a mulher, né? Será que quem se manifestasse contra também queria adulterar? Né? Bom, no meu caso, essa acusação cabe. Né? Mas, como disse Rita Lee para o Jornal do Brasil há um tempo, justamente pedindo uma abertura nesse processo de discussão, o que não pode é ficar só o careta falando de droga, porque isso dá vontade de usar. Fecha aspas. Vai de encontro, professor Carlinhos, por favor, você pode me ajudar? Página 169, vamos ver o que diz aqui no nosso novo instrumento de página 169, mito 20. Perdão, fato 20. Não existem evidências de que mensagens antidrogas reduzem o interesse dos jovens por drogas. Campanhas antidrogas nas escolas e na mídia podem até tornar as drogas mais atraentes. O aumento do consumo nos Estados Unidos a partir da década de 90 coincidiu com o maior bombardeio de informações e sacolas de supermercados. Então, quer dizer, esse discurso aí fundamentalista do passado, associado a essa política de tiro, além de inútil, porque ela não tem, ela não proíbe, não permite que todos usem, porque isso aí não é nem legalização, deve ser liberalização. Está tudo liberado, todo mundo sabe onde tem, quanto é, só que está na mão do traficante. Isso, além de inútil, não se mostra no mínimo bem intencionado com a saúde do usuário. Por quê? Primeiro passo, colocam em contato com aquela violência policial, isso faz mal à saúde também, né? Não deixa de fazer. Só que o mais importante, o doutor Bruno já deu até alguma coisa nesse sentido, o mais importante, oferece um produto de péssima qualidade. Porque, gente, do ponto de vista do usuário, do cultivador medicinal, aquela coisa preta quadrada, que aparece lá, com odor fétido amoniacal muitas vezes, dura, aquilo quase não é maconha. Poderia até ser reprovado lá. Deveria ser reprovado. Porque o processo de cultivo da maconha medicinal é um processo muito cuidadoso, que começa pela escolha de uma cepa específica para cada mal. A época da colheita vai dar diferença nos resultados do seu efeito. Temos que fazer uma separação das folhas que não se fumam. Tem mais um mito aí da folha da maconha que não, ela é desprovida de resina medicinal, então para nós ela é descartada. Os galhos, período de secagem no mínimo 10 dias, a sombra, ventilado, né? Uma coisa cuidadosa, armazenagem como um medicamento, fora da luz, temperatura plena. Só que o traficante não tem isso. O traficante é o seguinte, o chefe ligou e falou, amanhã ele corta tudo,
estende aquela massa verde em cima de lonas pretas ao sol. Quando o cara avisa que está na hora de entregar, ele junta aquilo tudo, aquela massa verde, raízes, terra, insetos, folha, galho, o que mais cair ali dentro. O negócio é aumentar o volume. Estrume, o que cair tá bom. Ele prensa aquilo tudo ainda úmido, o que vai fazer com que aquela maconha literalmente apodreça ali, gerando então esse odor característico, que já foi atribuído o mito de que o traficante adicionava amônia na maconha para, ou que urinava na maconha, tecnicamente para driblar a polícia, alguma coisa assim, né? Mas o mito que até os maconheiros antigos propagam isso, né? E, quer dizer, então isso aí associado, né, doutor Bruno? Essa presença de metais pesados, os caras lá não respeitam, eles estão com alguma coisa, pesticida, eles não respeitam prazo, não tem uma, até porque não tem um pesticida específico ali, então eles usam o que der na telha, na quantidade que querem. Isso aí, todos esses, fora os maus tratos que a erva vai sofrer na favela. Chega lá, o cara enterra, choveu, molha, seca na laje, divide. Isso aí vai dar um sentido amplo à frase que fecha o livro da minha amiga Helena Ortiz, que é o Baseado em Quê? São dois livrinhos bem fininhos, mas são bem interessantes. É um fininho de responsa. Que a Helena Ortiz termina com a frase que diz assim, não é frase dela, é a frase do pintor americano, que diz assim: as drogas não são proibidas por serem perigosas, elas são perigosas por serem proibidas. Deixamos de gastar com perseguição, cárcere, julgamento, toda essa falácia, e passamos a receber. Né? E talvez o mais importante, restringiríamos o acesso de crianças e adolescentes à maconha, porque o traficante não pede a região. E mais ou menos a lei funciona por aí. Foi 5 minutos para acabar. Então, essa parte das características organolépticas também é um mito, aquela coisa quadrada e fétida. Mas, quer dizer, então, vejamos que interessante. Extremismos da maconha seria substituir os mitos por outros. Né? Porque dizer que a maconha cura tudo, a maconha vai salvar o mundo, apesar das fortes evidências, isso seria substituir um mito por outro. Se não mata, engorda, né? Tem os mitos, tá? Não, se é natural, não faz mal. Olha só. No caso da aspirina, por exemplo, que originalmente veio do salgueiro, não do Dr. Demóstenes, não é do morro do salgueiro, é da casca do salgueiro, ela extremamente tóxica, originalmente, foi até adaptada. Essa da farmácia, ela é até menos tóxica, mas se você tiver uma forte dor de cabeça e optar por tomar uma caixa inteira, provavelmente você nunca mais vai sentir nada, porque você vai morrer. Veja bem, Michael Jackson teve alguns problemas na turnê, mas Keith Richards está tocando e planejando próximas turnês, né? E é legal, aspirinas são drogas legais. Então, concluindo, Maria, concluindo mesmo. Gente, será que o lançamento em português do Maconha Mitos e Fatos do Dr. John Morgan, Dr. Zimmer, vai acabar com algum preconceito contra a maconha? Não. Será que o lançamento do Cannabis Sativa, do nosso amigo Sérgio Vidal, recém-lançado há 2 meses, Introdução ao Cultivo Indoor, vai acabar com desconstruir algum mito sobre a maconha? Não. Não. Será que um debate aberto, envolvendo aí todas os interessados, inclusive os proselitistas do proibicionismo, será que isso vai acabar com algum mito de desconstruir essa memória terrível da maconha? Não. Mas uma vez iniciado esse processo de discussão clara e objetiva, nós vamos implantar um princípio de dúvida. E essa dúvida que vai agir como um agente corrosivo nas bases do edifício mítico, que é a certeza. Porque quando um mito age como um instrumento de dominação, de perseguição, através do convencimento, esse a gente não pode perdoar. Obrigado.